Gente querida, que a graça e a paz de Jesus esteja com o seu coração. Estamos de volta, graças a Deus, para mais um tempo precioso na presença do Senhor. E até aqui o Senhor nos tem ajudado, nos tem fortalecido e nos tem sustentado com a sua mão forte. Graças a Deus estamos em um ano de milagres e o Senhor tem sido bom para conosco. Nós já temos lido a palavra, orado, já temos louvado o nome de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro do profeta Malaquias e vamos estar concluindo a simples, prática e rápida exposição que fizemos desse livro. Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo de número 4. A palavra de Deus diz, porque vamos ler no capítulo de número 3, verso 18 e na continuidade o capítulo 4, tá bom? Capítulo 3, verso 18 e depois o capítulo 4, verso 1 em diante. Diz assim, palavra de Deus. Capítulo 3 de Malaquias, verso 18. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramos. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a cura trará nas suas asas. E saireis e saltareis como bezerros da estribaria, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Bom, nós lemos o livro de Malaquias essa semana por completo. E os 3 primeiros capítulos foram capítulos que eles são difíceis para quem vive numa geração como a nossa geração de digerir, haja visto serem capítulos de cobrança de Deus, mas mais do que cobranças de Deus, são capítulos de um profundo despertamento e que nos coloca numa posição a observarmos quem nós temos sido diante de Deus. Isso quanto à vocação que temos, quanto ao culto que oferecemos e quanto a o que manifestamos diante dos outros daquilo que vivemos com Deus. E o Senhor, ele, de tudo que diz nos 3 primeiros capítulos, ele faz questão de encerrar esse 3º capítulo de Malaquias com o verso 18, dizendo que o olhar se voltará e uma questão pendente será resolvida no coração e na existência daqueles que estão ali. E quando eu falo desses que estão ali, eu estou falando de gente
que está presente pós-cativeiro babilônico e que deixaram passar aquele fogo do avivamento dos dias de Zacarias, dos dias de Ageu, e que estão vivendo um esfriamento espiritual e que, por um momento, olharam para a direita ou para a esquerda e viram a prosperidade, como o salmista Asaf viu no Salmo 73, ele dá testemunho disso, viram a prosperidade do ímpio. E estes que olharam e viram a prosperidade dos ímpios, eles começaram a entender que estes escapavam de tudo, sobreviviam a tudo. Estes conseguiam se sair de tudo. Não importava o mal que cometiam, pareciam que sempre sobressaíam, sobreviviam e saíam como aqueles que triunfaram na situação. E isso é entre aspas. Porque na visão de Deus, a conta de cada um chegará. Só que o olhar daqueles que estão aqui é esse olhar. E por isso Deus diz, olha, vocês voltarão a olhar para a direção certa. E vocês verão a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que me serve ou que serve a Deus e o que não serve. E Deus diz para eles, a partir do capítulo 4, quando isso acontecerá. Ele diz que isso acontecerá conforme o tempo for passando. E os dias forem se aproximando da grande cobrança de Deus sobre a terra, principalmente porque a igreja do Senhor não estará aqui. O Senhor a levará para estar com ele. Os demais que ficarem começarão a provar daquilo que é a ira de Deus sobre esta terra. E eu digo começarão a provar, porque o que os espera na eternidade, que é uma eternidade sem Deus, é terrível. Só que o Senhor, Ele quer que o seu povo volte o seu olhar para que eles descubram, no mínimo, duas verdades. A primeira, que vale a pena servir a Deus até o fim. Mesmo que isto implique em alguns momentos de esfriamento, de abatimento ou de algumas lutas no caminho. Mas vale a pena servir a Deus até o final. Segundo, Deus quer que o seu povo aqui tenha cravado no seu entendimento que o fim sempre foi e será melhor do que o começo. Porque é nesse fim que cada um saberá que o que plantou, a colheita chegou. E a colheita que chegou, fica claro aqui, para aqueles dias que estão por vir, para os que não serviram a Deus, será uma colheita terrível. Para os que o amaram até o fim, será uma colheita gloriosa. Essa colheita será terrível para aqueles que não amaram a Deus, porque o texto diz, no capítulo 4 de Malaquias, assim, porque eis que aquele dia vem ardendo como uma fornalha. E diz o texto, todos os soberbos, todos os que cometem impiedade, serão como a palha.
e o dia que está por vir os abrasará. Então será um dia terrível, ou um tempo terrível de cobrança, para aqueles que não servem a Deus, porque será como jogá-los numa fogueira, como jogá-los no meio das chamas, como jogá-los no meio do fogo. E Deus, diz a Bíblia, é um fogo consumidor. Ele manifestará, e o livro do Apocalipse descreve bem isso, toda a manifestação do seu juízo sobre esta terra. Em contrapartida, no verso de número 2, ele diz: mas para vós, os que temeis o meu nome, aqui eu dou glória a Deus, ele diz: nascerá o sol da justiça. Porque nós estaremos com o Senhor. Nós gozaremos com o Senhor. Agora, eu quero que você olhe para esse texto não do ponto de vista escatológico, como ele o é e como ele se apresenta. Porque esse texto, do ponto de vista escatológico, ele fala de um dia em que o juízo de Deus se manifestará. Está aí no verso de número 1. Ele fala de um dia em que o juízo se manifestará. Mas também fala de um grande livramento. Está aí no verso 2. Ele fala de um tempo de reencontro e de restauração. Você lê isso entre os versos de número 4 ao verso 6, principalmente o versículo 6. Só que quando você olha para o capítulo de número 4, esse texto chega mais perto da gente. Porque se esse texto aponta para um tempo em que Deus revelará a diferença do justo para aqueles que não serviram, ele faz questão de plantar no justo ou no coração do justo algumas coisas aqui. E a primeira delas tem a ver com o desejo pela manifestação daquele que é e daquele que vive. Isto porque já é descrito pelo próprio Deus que o que está por vir sobre a terra é algo terrível, de modo que aqueles que estão inseridos dentro do contexto destes dias que nós estamos vivendo, nós já estamos com o nosso coração pulsando e dizendo: Jesus, vem, Maranata, ora vem, Senhor. E estamos clamando, não porque, eu repito, estamos clamando, e eu repito isso, estamos clamando não porque não conseguimos lidar com as questões e as demandas daqui de baixo. Não, estamos a cada dia vencendo. Há aqueles que já venceram 40 anos de vida aqui embaixo, outros já venceram 30, 35, outros estão vencendo e já venceram já 50, 60, 70. Estamos aqui, seguindo essa viagem. Estamos aqui, seguindo essa viagem. E como diria a turma do Clube da Esquina, o Loborges e toda aquela turma de excelentes intérpretes e compositores, estamos pegando o trem azul. Estamos seguindo a viagem. Estamos indo. Estamos seguindo para o encontro daquele que é o amado da nossa alma. E isso deve alegrar o seu coração, porque isso
é o que faz parte da minha existência, da sua existência, como desejo esses dias. Nós queremos contemplar. Nós queremos contemplar ao Senhor. Nós queremos ver o Senhor, nós queremos estar com o Senhor. Então, tudo que é descrito do que está por acontecer é para que a gente entenda que tudo que está acontecendo já hoje são o princípio das dores. A igreja não estará aqui, não passará pela grande tribulação. Nós estaremos com o Senhor, mas o que eu quero que você entenda é que tudo ao nosso redor e o que está acontecendo e o que está por acontecer é nada mais para que aqueles que estão no Senhor e são do Senhor estejam desejando profundamente ver aquele que é. E é por isso que o Senhor diz no verso 2: para vós, os que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça. E diz o texto assim: e cura trará nas suas asas, e saireis, e saltareis como bezerros da estribaria. Ele está dizendo aqui que para aqueles que estão desejando e que sabem e carregam consigo essa profunda certeza de que vai acontecer, para estes, primeiro, está vindo a sua cura plena, a sua cura completa, a sua cura total. Segundo, ele diz que para estes está chegando a hora, eu não sei quem vai receber essa palavra, de dar um salto. Ele diz como um bezerro, ou como bezerros da estribaria. Ele está falando que está chegando a hora de um novo tempo, de uma nova estação, de uma nova fase, de uma nova época, de uma nova vida. Eu sei que você a cada dia tem desejado dias melhores no Senhor, e por mais que o quadro ao redor pareça de total declínio e inclinação para o caos, escute, para a sua existência, para a sua alma, há uma esperança viva. E essa esperança viva, ela te sustentará em todo o tempo, a cada dia, fazendo você olhar para frente e fazendo você a cada dia manifestar com as palavras da sua boca que você viverá aquilo que há de melhor no céu e em Deus, mas muito mais daquilo que há de melhor em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele é o sol da justiça para a vida de cada um de nós. O sol da justiça manifestar-se-á. A nossa esperança se manifestará, se revelará. Ele vai aparecer. Eu estou dizendo a você que há uma manhã de uma aparição gloriosa de Jesus. Eu gosto dessa expressão, nascerá o sol, porque traz a ideia de que nós estamos vivendo apenas uma noite e ela já está passando. Se fôssemos pensar do ponto de vista escatológico, Mateus capítulo 25, do verso 1 em diante, principalmente o verso 6, diz que à meia-noite se ouviu um grito. E nós estamos vencendo esta noite da vida. Jesus diz que aquele que anda de dia tem luz, mas aquele que anda de noite tende a tropeçar, mas é aí que está.
A noite está passando para mim, a noite está passando para você, e eu já trouxe uma mensagem aqui que o Espírito de Deus me deu, e foi uma mensagem linda para o meu coração, E foi uma mensagem que o Espírito Santo me disse, coloque ela em destaque hoje, com este tema. Você não é filho da noite. E é o que Paulo diz. Nós não somos filhos da noite. Nós somos aqueles que temos negócio com a luz, nós somos aqueles que temos negócio com o céu, nós somos aqueles que temos negócio com o sol da justiça, e isso deve firmar seus pés, isso deve firmar seu coração. O seu negócio é com aquele que vive, o seu negócio é com aquele que reina. Eu estou dizendo para você que o sol da justiça nascerá na existência da sua história. Deixe-me traçar um paralelo aqui com João capítulo 21. Porque a Bíblia diz no verso 2 que estavam 7 discípulos de Jesus reunidos e Pedro falou a eles: olha, eu não sei vocês, mas eu vou pescar. No verso 3, eles decidem ir com Pedro e dizem: nós iremos contigo. E está escrito que eles passaram a noite toda tentando pescar, tentando pegar algum peixe, não conseguiram nada. A noite foi frustrante, porque a noite ela lembra isso, esse tempo de isolamento, esse tempo de regresso a antigas práticas, esse tempo de dúvida, esse tempo de medo, esse tempo de insegurança, e onde as coisas parecem que não acontecem, não estão acontecendo, não vão acontecer, parece não apontar para dias de alegria, para dias de esperança, para dias de vida, para dias de gozo, para dias de graça. A noite, ela traz essa experiência de um barco vazio, de uma rede vazia, de corações que fazem a viagem juntos, mas não se conectam, porque olham uns para os outros e não há resposta entre si para a situação, para o momento e para aquilo que se está vivendo. E é por isso que o texto diz: naquela noite nada apanharam. E deixe-me abrir um parênteses para dizer que não foi falta de esforço e de trabalho, porque nem sempre o lutar lhe colocará diante do que você quer, diante do que você busca, nem sempre. Às vezes se batalha tanto, se corre tanto, se luta tanto, e é importante correr, é importante lutar, é importante se mover, é importante batalhar, trabalhar diariamente, sim, mas nem sempre isso trará resposta plena, total e completa daquilo que se busca, daquilo que se deseja. Às vezes é enquanto atua, aprender a confiar, é enquanto atua, enquanto se corre, aprender a descansar. Porque Jesus disse que nós não conseguiremos nunca acrescentarmos um côvado, 44 centímetros, à nossa altura. Então ele diz: olha para as aves do céu. Elas não estão aí em desespero, mas o Pai cuida delas. Olha para os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Buscai primeiro o reino de Deus
E ele diz, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Escute. Há muita gente na noite da vida, fazendo como os discípulos, trabalhando, batalhando, indo atrás. Mas o resultado não está vindo. Há gente que está lidando com a noite da vida, e toda a sua luta, todo o seu esforço, todo o seu empenho, toda a sua dedicação parece estar sendo perdida, porque não há produtividade. A gente que está na noite buscando responder àqueles que na viagem acreditaram nele e estão acreditando e não entendem o porquê algumas coisas não aconteceram. Principalmente para a gente com o coração de Pedro, porque lá em Lucas capítulo 5, você lembra, Jesus levou ele de novo, pediu para que ele levasse aquele barco para o meio das águas, mandou ele lançar a rede e não demorou nada. A Bíblia diz que ele viu a rede se encher de peixes. Ele que tinha passado a noite toda trabalhando, lutando, não alcançou. Com uma palavra de Jesus, tudo deu certo. De repente, ele agora, depois de caminhar 3 anos e meio com Jesus, vai para as águas e a coisa não flui, não acontece, não chega. Eu sei que eu estou falando para gente que diz, eu gostaria de dar uma resposta ao meu filho, eu gostaria de dar uma resposta à minha esposa, eu gostaria de dar uma resposta ao meu esposo, eu gostaria de dar uma resposta aos meus filhos. Eu gostaria de dar uma resposta àqueles que confiaram e acreditaram em mim. Outros dizem, eu gostaria de dar uma resposta às pessoas que investiram em mim, mas escuta o que eu estou te falando. Calma aí. Essa noite é passageira. Salmo 30, verso 5, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Já está amanhecendo. É por isso que João capítulo 21, verso 4 diz, mas ao clarear da madrugada. Eu amo essa expressão. Mas ao clarear da madrugada, é a chegada de uma nova fase, é a chegada de uma nova estação, porque diz a Bíblia que eles olham do barco e veem Jesus, e o Senhor de lá diz, tendes alguma coisa para comer aí? Pedro diz, não. Ele diz, então lança aí a rede. Lancem a rede. Na direção que eu estou mandando, do jeito que eu estou mandando. Lancem a rede. E eles dizem, esse aí deve pensar que sabe mais do que a gente de pescaria. Estou apenas conjecturando. Imagina eles olhando e dizendo para ele, a gente já tentou, amigo. A gente já fez tudo, amigo. Eu penso que aquele que estava na beira da praia logo diria assim, tentaram quando? Ele diz, no meio da noite. Tá bom, mas chegou o dia. Eu estou profetizando para alguém. Chegou o dia. Chegou a hora. Chegou uma nova estação na sua vida.
A Bíblia diz que quando ele deu ordem para lançar a rede do lado direito do barco, ele disse: vocês acharão. E diz o texto: lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. O dia chegou. O dia chegou. Você está crendo nesta palavra na sua vida? Ou você pensa que essa noite vai durar mais tempo do que o que você pensava? Eu estou dizendo a você que você está no ano dos milagres. O que aconteceu ali foi um grande milagre de Jesus. Você está no ano dos milagres. E eu profetizo em nome de Jesus, sua casa será surpreendida por Deus por esses dias. Eu profetizo em nome de Jesus que a partir de hoje você será visitado e visitada por Deus com um grande milagre de Deus. Coisas lindas vão acontecer. Se eu fosse você, creia nisto em nome de Jesus. Porque a noite não vai segurar o teu barco vazio, tua rede vazia, teu coração vazio. Deus tem uma nova visão para você. Deus tem coisas para colocar nas tuas mãos aí. Tem coisas grandiosas de Deus por vir. Se eu fosse você, orava. Porque Ele põe esta palavra na minha mente, no meu coração e na minha boca, e usa a minha boca nesta hora para falar ao teu coração e te dizer que as coisas dEle estão em movimento na sua vida. Você não ficará frustrado nem frustrada, não ficará lidando com um ciclo de aprisionamento nessa noite. Há um romper, há um viver em Deus, há coisas grandes, há coisas preciosas. Eu estou profetizando aqui agora. Todo o teu choro será compensado, toda a tua luta será compensada. Tu vais olhar para trás e dizer: foi difícil aquela noite, mas clareou. O sol da justiça chegou, o sol da justiça apareceu. E Ele apareceu trazendo a cura, Ele apareceu trazendo o livramento, Ele apareceu trazendo a provisão, Ele apareceu entrando na causa, Ele apareceu tomando a frente da causa, Ele apareceu para salvar, Ele apareceu para restaurar, Ele apareceu para restituir, Ele apareceu para mover as coisas, Ele apareceu para abalar as estruturas, Ele apareceu para sacudir a terra, Ele apareceu para me dar vitória. Ele apareceu na minha história, Ele apareceu. Eu estou crendo que chegou o dia dele aparecer. Chegou o dia na sua vida, chegou a nova estação de Deus para a sua vida. Deseje vê-lo aparecer na noite da sua vida. Vai clarear, vai se abrir. Recebe aí, mulher, vai se abrir. Tu ainda terás para dar, tu
ainda terás para fazer. Eu estou te dizendo, Deus vai acrescentar, Deus vai te multiplicar, Deus vai te favorecer. Apenas fica com os teus pés firmados nele, anda com ele, teme a ele, adora a ele, confia nele. Ele está no controle desta noite. O dia está aparecendo, mas para vós, diz Malaquias no capítulo 4, verso 2, para vós, os que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. Em segundo lugar, olha o que Deus diz. Vocês estão vendo esse quadro todo tão complicado que está o mundo e que está por se manifestar numa dimensão e numa intensidade sem limite? O palco está preparado para a cobrança de Deus, para a ira de Deus sobre a terra, mas para vós, há algo diferente preparado. Ele diz, o sol da justiça nascerá, mas tem uma segunda coisa. Ele diz que a nossa posição será mudada. Isso aqui é interessante, porque a questão é como Deus estava enxergando o povo. Ele olha para o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e tudo que ele falou através de Malaquias revela que o povo está numa condição e numa posição de humilhação. Os ímpios triunfando, aqueles que, em outras palavras, fizeram mal a eles, triunfando. E eles estavam como que um pano de chão, sendo pisados. Inclusive há um texto no Antigo Testamento que ele fala disso, que é como se eles tivessem se deitado ao chão e colocado as costas para que os transeuntes, para que aqueles que caminhavam passassem pisando sobre eles. Deus diz, vocês não ficarão mais no chão. Eu não sei quem recebe essa palavra, mas veja o verso 3. E pisareis os ímpios. Olha o que ele diz, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Nada se compara ao futuro glorioso que lhe espera. Deus estava dizendo que a roda gigante, ela vai girar. Isso aqui, eu não estou pensando na profecia como um parque de diversões, não. Estou apenas ilustrando e dizendo que haverá grandes mudanças, porque quem está lá por cima e olhou para eles aqui embaixo dizia, nada tem, nada alcançaram, não viveram, olha eles lá. Daqui a pouco Deus começa a mover as coisas, a mudar os tempos, a mudar a história e a mudar a posição. E aí quem não tinha passa a ter. Quem não podia passa a agradecer a Deus que agora pode.
não tinha como fazer, passa a ter como fazer. E Deus começa a colocá-lo numa nova posição. Essa posição ela é tão elevada que Deus diz que eles não estariam pisando os homens como eles foram pisados. Seria diferente, porque diz que quando eles procurassem esses que um dia os pisaram, eles estariam como cinza espalhada. Essa expressão ela aparece de outra forma lá em Isaías, né? É claro que a profecia ali tem uma outra conotação, tem uma outra direção e é para um outro momento, mas diz o Senhor através de Isaías que eles tornar-se-ão nada diante de ti. Quem? Aqueles que resistiram a você. Deus estava dizendo que faria com que se tornassem pó, poeira, cinza diante de Deus. Isso significa dizer que Deus tem uma nova posição para você. Qual é o lugar que você está ocupando na noite da sua vida? Já foi humilhada por causa de dinheiro? Foi envergonhada por causa de dívidas? Pensa que vai ficar aí negativado? Apenas desejando algumas coisas que você disse, meu Deus, seria tão bom poder entrar ali e ter a minha honra de volta. Você acha que vai ficar nessa moradia, nessa situação por muito tempo? Você acha que você vai ficar dentro desse limite, dessa limitação por muito tempo? Você acha mesmo que o Deus que disse a Ageu no capítulo 2, verso 8, que ele é dono do ouro e da prata, vai deixar você nessa limitação? Você acha que ele não vai abrir uma grande porta aí? Você acha que ele não está com um caminho pronto para colocar neste caminho que tu estás trilhando? Você acha mesmo que vai ficar espremida por muito tempo? Você acha? Deus vai te tirar desse tempo de vergonha. Eu estou profetizando sobre a sua vida. Deus vai devolver tua dignidade, Deus vai devolver a honra, Deus vai devolver o respeito. Haverá muitos que te interpretaram mal, não considerando o momento que você vivia. Mas muitos olharão para você, olharão para a sua história e dirão: sobreviveu. Vai ter muitos querendo se assentar contigo ainda, porque hoje há aqueles que nem de ti se lembram. Ah, como muita gente vai querer estar perto. Porque Deus está te tomando pelas mãos e vai te tirar desse lugar onde tu fostes humilhada muitas vezes. Comestes, mas comestes debaixo de humilhação. Vestistes, mas vestistes debaixo de humilhação. Dormistes, mas dormiste debaixo de humilhação. Que ando e teriere de que andio. Ai, astinabia duda como mandiar. Eu estou profetizando neste dia sobre a sua vida. Deus vai mudar a tua posição. Ele vai te colocar de pé, vai te colocar de cabeça erguida, ele vai firmar teus pés, vai direcionar a tua vida. Você viverá coisas como nunca viveu na sua história. Há uma colheita grandiosa de Deus na sua vida. Mas em último lugar,
diante da situação e diante da realidade, Deus diz que haveria uma ação dele para encher as casas de vida. Para encher as casas de vida. Deus estava olhando neste tempo e vendo casas onde pessoas conviviam, mas a conexão do coração delas estava morta. Só que você olha para esse momento e é um momento precioso e glorioso. Porque o Senhor diz, olha, eu já estou alinhando tudo. Porque eu vou mandar o meu mensageiro. Aqui nesse texto ele cita um nome. No verso de número 5 ele diz, eis que eu vos enviarei o profeta Elias. É claro que aqui não era Elias, o profeta do Antigo Testamento, o homem do fogo, não. Mas era alguém que viria com características semelhantes na força do seu ministério profético. Ele estava falando de João Batista, que viria para preparar o caminho do Senhor e que seria um instrumento de Deus para anunciar a chegada do reino, ao mesmo tempo a pregar arrependimento e reconexão do coração da família. Deus estava dizendo que marcou o tempo para que a voz da sua palavra fosse ouvida dentro das casas. Onde João Batista iria atuar? No deserto. Porém, quem fosse ao deserto não voltaria do mesmo jeito. Porque quem ia lá e era batizado ouvia que Deus queria trazer restauração para a história. E olha o que é que Deus diz dessa reconexão familiar, dessa reconexão de casais, de lares, de famílias. Olha o que ele diz no verso de número 6. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Ele estava dizendo que haveria uma reconexão geracional, de geração. Aquilo que separou cairia por terra. Aquilo que feriu seria removido. A ferida seria sarada. Deus estava dizendo que liberaria vida nas casas. Ele disse que o seu mensageiro, o mensageiro de Deus, carregaria uma palavra de Deus. Era um profeta atuando dentro do seu tempo, João Batista, com a palavra de Deus na boca. E essa palavra invadia a história de vidas e de casas, porque o Senhor disse, eu vou juntar. Eu vou quebrar as barreiras. O Senhor disse que iria quebrar as barreiras, que iria juntar, que iria promover aliança, que iria promover enchendo a casa de vida, que iria levantar as famílias, que iria abençoar as famílias. Eu quero que você pegue isso para a sua vida, porque sua casa não é lugar de morte. Você pode ter vivido com a sua família momentos de profundo declínio. Você pode ter vivido grandes pancadas na sua vida. Feridas foram abertas. Por situação, seja de traição ou o que seja. Dores profundas se instalaram. Dias sombrios foram vividos.
baques, quedas, declínios foram manifestos de uma forma muito intensa. Mas o Senhor diz que a palavra chegaria. Não era tanto o mensageiro, porque em Marcos capítulo 1 diz que o mensageiro era simples. Era simples no vestir. Sua região de atuação ministerial era simples, era um deserto. Sua moradia era simples no deserto. Sua alimentação era simples, era gafanhoto e mel silvestre, mas quando abria a boca, saía gente da cidade de outros lugares e de outros lugares para ouvi-lo no deserto. Era a força da palavra. Deus estava dizendo que a palavra chegaria para promover uma mudança na realidade de vida de lares, casas e famílias. Escute. Todas as chamas manifestas sobre esta terra, todo este incêndio no meio das casas, das famílias, principalmente de 2020, da pandemia para cá, ou de 10, 15, os 10 últimos, ou 12, 13 últimos anos para cá, tem sido uma luta ferrenha. E eu que tenho convivido, aconselhando gente a vida toda, ouvindo o grito da alma, do coração, a batida do coração de gente que chorando ao quebrada tem procurado e dito: Deus, precisa fazer alguma coisa, pastor James. Eu digo a você, Deus está vendo tudo. E Ele sabe como tem sido difícil esses dias, o quanto tem sido difícil as lutas. Por isso corações têm chegado a um tempo de desespero. Há muita gente desistindo de viver. E é tão triste isso. Há um caos na sociedade, há um caos no mundo. A sociedade está empolvorosa. A loucura tem tomado conta do coração de muita gente, ao ponto de gente estar perdida, sem direção e sem saber o que fazer. Situações e situações que nos últimos anos têm sido expostas, outras milhões, outras mais virão a serem expostas, e cada dia mais vai se revelar a maluquice humana, a loucura humana, a podridão dos homens, das mulheres. Estou falando da sociedade como um todo. Aquilo que está guardado, ou aquilo que está em oculto. Mas vem a palavra de Deus em Malaquias 4:2 e diz: mas para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. Quantas mães eu não ouvi desesperadas, quantos pais eu não ouvi desesperados, quantos filhos desesperados, quantas famílias desesperadas. O mundo está andando numa direção maluca esses últimos dias. E somente o Senhor, gente. Eu vou repetir, somente o Senhor
é que vai parar tudo. Só Ele. Quando você vê situações de nomes, de gente poderosa, sendo colocada em evidência, através de loucuras que praticou e fez, você só entende com a esperança que tem em Cristo Jesus, que está mais perto do que nunca. Está escrito que os homens viveriam uma loucura nesse tempo. Os homens beirariam o desequilíbrio. E eu me refiro aqui a se perderem daquilo que seria o mínimo de manifestação da sua humanidade. Feridas estão abertas nas casas. A gente lutando por uma reconciliação, a gente lutando para permanecer vivo, a gente lutando para dar as mãos e dizendo vamos, 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 vamos. Mas eu quero que você que tem esperança, de dias em Deus, de dias com Deus, de dias no ambiente da sua casa, da sua família, marcados pela bondade, pelo favor e pela bênção de Deus, eu quero que você, em nome de Jesus, pegue esta palavra, porque o Senhor diz que vai trazer um tempo de restauração. E eu não tenho dúvida que é chegada a hora de Deus. Eu não tenho dúvida que é chegado o tempo de Deus. Eu não tenho dúvida que é chegada a hora de Deus fazer coisas grandes acontecerem. Eu creio no Deus que faz milagres dentro das casas. A palavra de Deus vai chegar. A palavra de Deus vai chegar. A palavra de Deus vai mudar mentes, vai mudar visões, vai mudar corações. Gente será abraçada, gente será acolhida, gente será reconectada. Famílias serão construídas em amor. Gente que viveu baques emocionais, psicológicos, espirituais, vão se levantar na força de Deus. O Espírito do Senhor está usando a minha boca neste dia aqui. Vem coisas boas, vem coisas grandes, vem coisas eternas, vem coisas profundas, vem coisas gloriosas, vem coisas grandiosas, vem coisas especiais de Deus neste tempo. Eu sei que as chamas e o fogo da tribulação, eu falo não a tribulação descrita, né, no livro do Apocalipse, mas eu falo de dias de aflição, de princípio de dores. Está tudo espalhado sobre a terra. Daqueles que moram nas mais altas coberturas, aos que moram mais simples. Os corações estão inseguros, temerosos, lidando com crises profundas. Estão numa dependência profunda. Uma dependência profundíssima.
de coisas para tentarem se manter como que fugindo da realidade. Mas tudo que se fez, a agonia no homem só acaba com Jesus e em Jesus. Somente por meio de Jesus Cristo. É o coração se aproximando, é o coração se rendendo, é o coração dizendo que reconhece a obra salvífica de Cristo realizada na cruz do Calvário. É o coração sendo banhado pelo poder do sangue de Jesus. É o coração sendo habitado e cheio do Espírito Santo. Para o homem voltar a ter vida, voltar a ter alegria, voltar a ter paz, voltar a encontrar sentido na vida. Somente Jesus, somente com Jesus, somente por meio de Jesus. E você tem a Cristo na sua vida. A palavra dele está entrando na história da tua família. Haverá salvação aí. Haverá grandes milagres aí. Haverá grandes vitórias aí. Querido Deus e eterno Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te agradeço por todas as coisas que vivemos estudando a tua palavra esta semana. Mensagens sérias, duras. Em um tempo, ó Deus, em que tem muita gente brincando no parquinho, a tua palavra vem tocar fogo no parque, para fazer gente se levantar e dizer: eu quero estar mais perto do meu Senhor. E eu te agradeço porque eu sinto que o meu coração essa semana mais uma vez foi convidado a perseverar no altar da oração. E por isso eu te peço, ó Deus, por cada um dos nossos irmãos e irmãs e por cada pedido de oração que tem chegado, dá uma resposta de vitória ao teu povo. Entra nas causas e nas situações que somente o Senhor sabe que a família precisa. Somente o Senhor sabe que o lar precisa. Somente o Senhor sabe que a casa precisa. Pessoas que estão, Senhor, à flor da pele, nervosas, tensas, preocupadas. E somente o Senhor para solucionar. Somente o Senhor para prover, somente o Senhor para abrir. Eu creio que tu vais aonde o homem está, aonde a mulher está, aonde alguém está. E toca na mente, toca no coração, toca na alma, toca na vida e diz: levante-se e faça algo naquela situação, ou por aquele, ou por aquela. O Senhor é quem vai aonde esta mulher não pode ir, aonde este homem não pode ir. E faz os teus milagres acontecerem, porque tu és, diz a Bíblia em Isaías capítulo 22, quem tem a chave que abre e ninguém fecha. É tempo de multiplicação da tua graça, revelando-se a cada dia como provisão na vida do teu povo. Cerca cada casa com a tua bênção, cerca cada lar com a tua bênção, cerca cada vida com a tua bênção, cerca as nossas vidas com a tua bênção. Eu te peço que seja assim no nome de Cristo Jesus. Eu te peço que seja assim para a glória de Jesus. Eu te peço que seja assim para a exaltação de Jesus. Eu te peço que seja assim para o louvor de Jesus. Fica conosco, ó Deus. Trabalha conosco, ó Deus.
Age por nós, ó Deus, e guarda as nossas vidas debaixo da tua proteção. Dá vitória a cada mulher que está clamando, a cada homem que está orando comigo neste dia. Contempla o coração da filha da tua serva. Visite sua mente, suas emoções. Age por ela. Ergue-me daqui, manovidência. Surpreende no nome de Jesus Cristo. E faça uma linda obra para a tua glória. Faça uma linda e preciosa obra para o teu louvor. Que tu possas estender as mãos e abençoar. Que tu possas estender as mãos para abençoar. Que tu possas estender as mãos para fortalecer. Que tu possas estender as mãos para direcionar. Que tu possas estender as mãos para instruir. Guiando os teus filhos com a tua mão forte e com a tua sabedoria, para que cada um chegue naquilo que tu determinaste para este tempo, porque é um tempo de milagres e nós nos apropriamos pela fé disto. E é pela fé que alcançaremos e pela fé que venceremos em Cristo Jesus. Por isso, ó Deus, guarda-nos, cobre-nos, acolhe-nos, nos põe no colo como filhos amados, põe as tuas filhinhas no colo, ó Deus, e traz a paz, o alívio, a vida, a alegria, a graça. No nome de Jesus, para a glória de Jesus, para a exaltação do nome de Jesus, que tu cubras cada um de nós com a tua bênção, nos faça viver mais e mais daquilo que o Senhor estabeleceu para este tempo e para além deste tempo. Nós estamos em Ti, o Senhor conosco. E por isso eu sei que a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus, por esta manhã e por essa semana com a Tua palavra aberta. Obrigado por tudo. Guia-nos. Ajuda-nos. Nos dá, Senhor, esses dias debaixo da Tua proteção. Livra os nossos familiares que estarão nas ruas, nos lugares, buscando sua alegria, sua diversão. Guarda-os de todo mal. Guarda-os na ida, na volta, na entrada, na saída. Guarda todos os familiares dos teus filhos e filhas. Guarda cada homem e cada mulher. E que os dias que virão, aqueles que te amam, continuem, estejam sendo abraçados pelo teu Espírito e assistidos pelo teu Espírito Santo. Que a tua bênção esteja derramada sobre eles, neles e com eles. É isso que eu te peço, com carinho e com gratidão na minha alma, no nome do Senhor Jesus. Obrigado pelos sinais que o Senhor tem dado. Obrigado pela forma linda que o Senhor tem cuidado desse ministério. E obrigado por cada coração que ama esse trabalho. Continua conosco. Nós te amamos muito.
Nós te amamos demais, Jesus. Fica conosco, para a tua glória e o teu louvor. Amém, amém e amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Divino Espírito Santo seja com todos nós, hoje, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, que você tenha uma tarde linda, uma noite de paz. Amanhã nós não estaremos juntos aqui, não sei que seja uma determinação mesmo do Senhor, mas nós estaremos de volta no domingo, em nome de Jesus, tá bom? E domingo, se o Senhor permitir, a gente está aqui no nosso culto da família, vai ser um tempo maravilhoso na presença de Deus. Deus abençoe você, que você tenha final de semana e esses dias seja descanso, de renovação, esteja abrigado, protegido e debaixo do cuidado de Deus, e saiba que o Senhor guardará todos aqueles que você ama debaixo do seu cuidado enquanto você estiver aí orando por eles, porque a oração pode muito em seus efeitos, e quem começa orando sempre terminará vencendo. Deus abençoe você, um beijo no seu coração, na sua alma, e lembre-se, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Quem começou a boa obra é fiel para concluir. E faça um favor, não desista de você, porque nós não vamos desistir. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus!